tenho uma visão um pouco diferente sobre essa ideia de que o PSD seria o novo MDB. Eu acho que o MDB continua aí muito forte no seu papel de não ter os candidatos principais, mas o PSD, me parece, ele veio crescendo, ganhando consistência e sempre com o objetivo de ser o protagonista quando sentisse força para isso. E acredito que em 2026, no máximo em 2030, o PSD terá o seu candidato à presidência. Sim, sem o desgaste atual, né? Ele vai sem o desgaste atual. Pelas beiradas. Vocês acham? Vai ter candidato à presidência? É a minha aposta. PSD? Mas ele ganha. Ó, o MDB teve o Meirelles. Porque acho que a gente acaba até queimando as pessoas, antecipando. Não, adianta. Não. Você ia falar Rodrigo Pacheco, que eu sei. Rodrigo Pacheco não ia, não. Ó, Mineirinho não ia falar, não. Ele ia falar Ratinho Júnior. Gente, eu acho interessante observar que o Gilberto Kassab, ele não é propriamente um político popular. Nem um pouco, né? Nem um pouco é um político popular. Ele não é um líder de massa, ele não é um cara que tem seguidores, visibilidade, que tem sua trupe. Não, ele é um cara de bastidor. E no bastidor ele atua com uma competência, né? Que chega a impressionar, né? Sim. É uma coisa... Pacheco, lembra? Ele saiu da Dilma e foi pro Temer com uma tranquilidade. Foi o último ministro a sair e ir pro Temer sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento, exatamente. O sujeito, Mas eu quero saber, Pacheco, o Diogo aposta que o PSD vai ter candidato. Dentre os quadros do PSD, eu só enxergaria ali Ratinho Júnior como talvez o mais expoente a se candidatar à presidência da República. Tem alguma informação, Diogo? Tem. Tá escondendo. Mas você acha que ele apostaria uma eleição presidencial tendo, assim, de outro lado, a garantia de que se ele não for disputar a eleição, ele está tanto no governo do Tarcísio quanto no governo do Lula, o que tiver, ele está lá participando. Para que ele vai trocar isso por correr o risco? E aí? Exatamente. O Gilberto Kassab, ele é bola no gol, né? Ele não chuta na trave. Ele só se arriscaria se houvesse alguém no seu partido que tivesse, de fato, uma competitividade inquestionável. Eu não acredito que seja o caso do Ratinho Júnior. Aliás, sabe, o Ratinho Júnior é um sujeito, ele é governador pela segunda vez. Eleito, inclusive. Parece que tem a sua popularidade, eu não sei, não mora no Paraná, não conheço o trabalho que ele vem fazendo. Mas também, da onde surgiu o Ratinho Júnior? Ele surgiu do pai, né? Da popularidade do Ratinho Pai. E aí me lembra um pouco do Datena, né? Porque qual é a força hoje real do Ratinho Pai? Né? Ele é um sujeito que ele se equipara muito um pouco ali com o Datena. Então, o Ratinho Júnior, me parece, pelo menos por enquanto, estamos há 2 anos da eleição, que ele é um sujeito que tem tem grande relevância regional, mas não tem essa capilaridade. Mas não tem nenhum outro, viu? Inteiro. Não tem nenhum outro. Eu fico vendo quando as pessoas falam quem seria o sucessor de Bolsonaro caso ele não esteja disponível para disputar, como hoje não está, né, elegível. Quem seria esse outro nome mas que tem a capilaridade nacional? A pessoa que tem a popularidade no Nordeste e no Sul. Nem o Tarcísio e aí? Nem o Tarcísio também não tem. Tanto que saiu uma pesquisa recente, ontem, anteontem, mostrando que, claro, a pesquisa não quer dizer nada nesse momento, mas que hoje, se o Marçal fosse candidato, concorrendo com o Lula, ele teria mais votos do que o Tarcísio. Ou seja, é muito cedo para falar nessas candidaturas para frente. Mas, nesse momento, se o Pablo Marçal é quem tem um pouco mais de notoriedade, está na cara que nós não temos ainda um político de projeção nacional. Mas isso se constrói em 1 ano, 1 ano e meio, tranquilamente. Talvez a Michelle, desses nomes todos aí, seria a que tivesse essa maior capilaridade de ter um pouco de popularidade em cada canto do país, né? Porque o Ronaldo Caiado é Centro-Oeste, o Ratinho Júnior é Paraná, Tarcísio aqui nesse eixo Rio-São Paulo. E aí, minha querida Priscila? Falando de nacionalidade, como ela acompanhou o presidente, a esposa, né, do ex-presidente, talvez ela fosse mais conhecida neste momento, né? Neste momento de pesquisa. Só que a gente também não pode esquecer que a figura do Tarcísio, muito embora, né, ele tenha essa proximidade
com o Bolsonaro, ele não figura de um lado de direita propriamente dita, não é? Então ele não tem assim, as pessoas, os eleitores não reconhecem ele como sendo o candidato da direita. Então eu acho que ainda há, em virtude aí dos votos da direita, uma certa cautela com relação a... E ele sofreu um desgaste agora, ele e o Bolsonaro sofreram um desgaste. Eu acho assim, que uma ordem assim, de relevância, de conhecimento, eu penso que isso é uma coisa minha, tá? Que se o Bolsonaro, de fato, continuar inelegível como está, não pudesse lançar, eu penso que para manter-se esse bolsonarismo, seriam os filhos, né, dentro de uma ordem, não estou falando se eles têm capacidade ou não, e a Michelle viria aí num terceiro, sabe, Koba? Na minha opinião, um terceiro lugar, e depois em quarto, Tarcísio, levando em consideração o que eu penso ser a vontade dessa raiz, né, do nome Bolsonaro, bolsonarismo, é o que eu penso. Agora, claro que o Tarcísio, né, só para fechar, ele tem relevância no estado de São Paulo, ele vem fazendo um trabalho, ele costura bem, ele não polariza, não tem uma questão de ódio, e talvez isso também vai ser relevante. Eu acho, Cássio, que a Michelle é mais popular que os filhos todos juntos. Eu também. Eu acho que ela seria um nome assim para sair um pouco mais na frente de que qualquer um outro Bolsonaro filho. Sabe qual é a questão? A Michelle é mais popular porque nós ainda confundimos, nós de forma ampla, ainda confundimos direita com bolsonarismo. A gente precisa entender que o bolsonarismo, como fenômeno político, chegará em 2026 com o mesmo tamanho. Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior, Mauro Mendes, todos esses governadores que se colocam como pré-candidatos, hoje eles estão diminuídos porque eles são candidatos, são tratados como candidatos do bolsonarismo e não como candidato de direita. Se a direita e o bolsonarismo deixarem de ser sinônimos, eu acho que um desses, o Zema também, tem chance de despontar. Agora, se a direita e o bolsonarismo continuarem sendo sinônimos em 2026, aí é a Michelle quem desponta, não tem como a gente fugir disso. Nesse sentido, o Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, presidente do PT, extremamente habilidoso. PP, eu falei PP, talvez eu tenha me expressado. A gente ouviu PT. Não, então me expressei mal, me desculpa, PP. O Ciro Nogueira nos deu a letra na sexta-feira, quando ele disse: eu continuo sendo fiel ao Bolsonaro, mas eu confesso que eu estou cansado dessa polarização. Ele quis dar um recado muito claro: as próximas eleições não serão de uma polarização como nós tivemos na 2022. É isso que ele enxerga e a gente deve respeitar muito a visão dele, que é semelhante ao do Kassab.